Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esse Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, eu sou Francisco Pedro, tenho 81 anos, sou deficiente visual, faço parte do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você em qualquer lugar do planeta Terra. Se você nos encontrou hoje, por favor, não esqueça de escrever aí na nossa página. Desculpa. Porque nós não somos uma nova religião. Nós não somos uma igreja. Nós somos um grupo de estudo. Nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Prega o Evangelho sem competição, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito. Porque o Evangelho é amor e nada existe fora deste amor. A nossa conclusão é que só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, não conseguiu até o dia de hoje. Eles não conseguirão. Sabe por que não conseguirão? Porque eles não mudam. Eles são egoístas, são orgulhosos, preconceituosos. O preconceito, ele separa em vez de unir. O Mestre Jesus nos orienta que reino dividido não subsistirá. Portanto, só o Evangelho de Jesus é a mensagem de amor. Hoje nós estamos gravando o estudo do Evangelho no Lar, de número 38. Hoje nós vamos começar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Jugo suave. Mas lembrando, como eu já disse para você que eu sou deficiente visual, nós temos um canal que chama Canal dos Deficientes Físicos do GK. Nós temos aí o nosso estudo básico, que é 7 passos para renascer para uma vida melhor. E a nossa recuperação, porque eu não nasci cego. Vai fazer 11 anos que eu perdi a visão, por descolamento de retina. Portanto, eu não enxergo nada. Posso olhar direto para o sol que eu não enxergo ele. Mas ainda tenho o olhar espiritual. Por isso nós continuamos no nosso trabalho. Meio desconfortado. Às vezes nós saímos fora de foco. Desculpa a nossa produção porque eu estou sozinho. Eu não tenho quem me ajudar. Tudo o que eu sei até agora, eu aprendi com esforço. Se esforçando com boa vontade. Eu posso não fazer o melhor. Aliás, mas eu procuro fazer. Eu procuro porque o Senhor Jesus merece. Jesus precisa de nós, porque a humanidade precisa dele. Nós temos o estudo quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui,
O mais recente, que já está no YouTube, nós já vamos colocar no Facebook, é por que a igreja está sempre na contramão da verdade. Por quê? Essa é a nossa pergunta. Se você sabe, por favor, responda para nós. Porque até hoje nós não achamos resposta. Porque a doutrina dos Espíritos, que é o segundo Consolador prometido por Jesus, segundo a minha opinião, ela tem 1019 perguntas e respostas. Qualquer pergunta que você precisar, você vai entrar lá e você vai encontrar. Agora, a Bíblia tem centenas de perguntas, não tem nenhuma resposta. A resposta é a vontade do freguês. Ele fala do jeito que quer. Por isso, essa colisão. Por isso, essa confusão. Por isso que o homem se julga, se coloca maior do que Deus e distorce toda a verdade de Deus. A igreja fez um estrago no Evangelho. É isso que nós procuramos consertar. Oremos a Deus. Deus eterno Pai. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. O Senhor é onipresente, porque o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. O Senhor criou os céus e a terra unicamente pela tua palavra. O Senhor não precisou de amassar o barro, soprar na sua venta para formar o homem, não. O Senhor disse, faça-se o homem, e o homem se fez. O Senhor colocou no homem, no corpo material, macho e a fêmea, e abençoou o feminino e o masculino, e abençoou, crescei e multiplicar, enchei toda a terra do vosso fruto. Queridos irmãos, isso está no primeiro livro da Bíblia, no sexto dia da criação, versículos 28. A nossa pergunta é, por que é que a igreja não aceitou a criação do primeiro casal e criou o segundo, que é Adão e Eva, que é o contrário? Se você puder responder para nós, por favor, porque até hoje nós não encontramos ninguém que responda para nós. Senhor Jesus, adentra dentro deste lar, neste coração, onde que ele estiver, a maneira que ele estiver. O problema, as dificuldades que ele tem, dá sabedoria, dá entendimento, porque todos os problemas, todas as dificuldades, lembra-se de uma coisa, sempre tem uma saída. Qualquer labirinto pode ter a maior confusão, mas tem uma saída. A noite pode ser longa como for, você pode chorar a noite toda, mas lembra de uma coisa, ao amanhecer vai surgir a nova aurora, que ela vai clarear de pouco em pouco até tornar dia perfeito, aí nasce o sol da justiça. Tenha esperança, ela não morre nunca. Nós somos filhos de Deus, nós somos eternos. O mundo feliz nos espera, depende de nós. Porque se nós buscarmos, é a mesma coisa. Se você entra no prezinho, na primeira série, para você fazer faculdade, você tem que se esforçar, você tem que estudar para você receber o diploma, senão você não recebe. O reino de Deus, antigamente, o reino era construído à força, através da espada. O Evangelho de Jesus é pelo esforço. Fora da igreja não há salvação, é ensinamento do homem. Mas o Mestre Jesus veio e nos mostrou, fora da caridade não há salvação. Bem, como sempre, nós vamos cantar uma música. Era 3 horas da tarde, quando Jesus expirou, toda a terra tremeu e o véu do tempo rasgou.
Jesus clamou. Pai, tudo está consumado. Assim Jesus clamou. Começou a nova era no Evangelho do amor. Pai, tudo está consumado. Assim Jesus clamou. Acabou-se o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. Acabou-se o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Começou a nova era do Evangelho do amor. Não importa que eu seja o Papa, ser apóstolo, bispo ou pastor, a maior unção é ser amigo de Jesus. Não importa que eu seja o Papa, ser apóstolo, bispo ou pastor, a maior unção é ser amigo de Jesus, o Senhor. No terceiro dia, Jesus, o Mestre, manifestou. Começou a nós. No terceiro dia, Jesus manifestou. Começou a nova era no caminho do amor. Mas Jesus venceu a morte para sempre. O medo acabou. Mas Jesus venceu a morte para sempre. O medo acabou. O medo acabou. O nome de Deus seja louvado. Somos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, pois estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho no lar. Um pouco de dificuldade, mas nós chegaremos lá, com certeza. Um dia eu vou ter trabalhador, os trabalhadores da última hora, vou ter alguém para me auxiliar. Então alguns errinhos eles podem me ajudar. Por enquanto vamos levando a maneira que nós conseguimos. Cada um faz aquilo que pode. A minha intenção é levar a você, minha irmã, a verdade. Porque desde o princípio a igreja nasceu na mentira, vive na mentira e vai fechar as portas na mentira, continua batendo na tecla. Que uma mentira, falado 1000 vezes, se torna verdade. Isso é uma outra mentira. Porque ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade.
Por isso é que nós procuramos. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 6, o Consolador prometido por Jesus. Primeiramente falamos do nosso trabalho, do nosso plano, né? Porque nós precisamos comprar um terreno, construir uma casa, para que nessa casa nós possamos construir a nossa cozinha, ter um lugar onde nós podemos construir lugares para que os nossos irmãos de outro estado, outro país, quando vier fazer congresso conosco, tenha um lugar para pousar, para ficar durante a estadia. Porque nós tentamos fazer isso na igreja, tentamos fazer isso na casa espírita, mas não deu certo. Não dá certo porque eles têm os estatutos deles. O estatuto é a eleição. Então, quando entra um novo diretor, um novo presidente, ele muda toda a programação, mesmo que está dando certo. Ele coloca o que ele acha que está certo, porque isso é o homem. O homem tem esse DNA, por isso que a igreja não dá certo, por causa disso, por causa do homem. O homem está sempre dividido. Bem, se você sentir, você, grupo de empresário, você que assiste os nossos trabalhos, concorda, porque a nossa meta mesmo é unificar a igreja. Porque nós recebemos essa revelação, que só a unificação pode unir o mundo, a humanidade. Nós damos um exemplo. Né? O Senhor Jesus nos diz que se você tiver a fé, o tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente de hortaliça, você ordenar o monte para que ele se levante e atire o mar, ele te obedece. Agora, você imagina, o grão de areia é menor do que o grão de mostarda. O grão de areia, no pé de uma montanha, ele é insignificante. Só que tem uma coisa, sem o grão de areia não existe as grandes montanhas, é a união dos grãos. Com a união dos grãos de areia, nós podemos ver com nossos olhos nus a lua, as estrelas, o universo. Porque a união dos grãos de areia, a luz reflete nela e nós então podemos enxergar. Esta é a probabilidade. Se a igreja católica, a igreja evangélica protestante, as outras igrejas unir-se, porque uma coisa é certa, Deus é um só. Você coloca nele o nome que você quiser, mas ele é um só. Nós somos uma família. A separação, a fronteira, quem fez foi a igreja. É o homem, não é Deus. O Senhor Jesus veio para consertar isso. E ele deu essa missão para nós. Por isso que ele disse, irmão, Jesus precisa de você, porque a humanidade precisa dele. O que nós precisamos fazer, esses nossos irmãos, pararem de se debater, parar de competir. Vamos pregar o evangelho sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito. Porque você faz isso, você está nas trevas. É o Mestre Jesus que diz que aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas que tenha preconceito de um irmão, por menor que seja, você está nas trevas, meu irmão. Ajunte-se a nós, vamos estudar o Evangelho. Nós não vamos dar uma nova religião para você, não. Você pode ficar onde é que você está. Unicamente você vai colocar a sua igreja dentro do Evangelho de Jesus. Seguir o Evangelho. Porque quando Jesus mandou os 70 discípulos pela primeira vez ir de pregar o Evangelho, ele não mandou pregar a igreja. Ele não mandou pregar a doutrina do homem, não. Ele mandou unir-se, fazer a união, orar por todos, fazer uma limpeza. Só o amor pode fazer isso. Então, se você, meu irmão, se você tem o desejo, se você quer nos ajudar, quer dar algum donativo para nós, você entra na USE. USE
quer dizer União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Aí você tem que entrar, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. E aí, entrando na USE, até, é mais ou menos tipo de uma cooperativa. Ela coordena, ajuda, dá assistência espiritual, dá assistência judicial, você está entendendo? Então você entra lá e fala para eles, para o diretor, para os diretores da USE, olha, eu quero doar essa quantia para o grupo ecumênico do Caminho do Amor. Porque na USE nós temos o nosso PIX, a nossa conta. Se você doar um terreno, eles vão pegar a documentação e vão entregar para nós esse terreno. Se entrar o dinheiro suficiente para comprar um terreno, eles têm aquele que faz compra, né? O corretor, advogado, que vai procurar o terreno propício ao nosso trabalho. E ele será entregue para nós. Pode fazer com confiança. E lembrando do nosso estudo Vida Além da Vida, que nós estudamos as obras de Andelo e estudamos o mundo espiritual. Que nós não estudamos só o mundo material, estudamos o mundo espiritual, que lá é a nossa verdadeira vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que estamos fazendo aqui. E o estudo do Evangelho, que nós estamos no Evangelho no lar, né? Que é a única igreja que vai ficar no final do 3º milênio, viu, meu irmão? Aquele negócio que os pastores pregam que Jesus vai vir e vai arrebatar eles, eu não sei para onde que vai levar eles, porque eu fico pensando como é que Jesus vai fazer para unir essas igrejas lá, porque ela não se une aqui. O Senhor Jesus disse, reino dividido não subsistirá. Meu irmão, pensa, raciocina, existe um reino mais dividido que a religião? A política já se declara partido, já diz que é partido. Qual igreja que Jesus vai levar se ele voltar? Eu pergunto para os pastores, para os dirigentes, para esses irmãos que eles falam que tenha o batismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo revela para ele todas as coisas, faz profecia. Por que ele não revela para você que você está nas trevas? Por que ele não revela que o preconceito é das trevas, não é de Jesus, no Evangelho? Por que ele não para você pregar o Evangelho e você permanece lá no Velho Testamento? Fora da igreja não há salvação. É, meu? É isso que eu quero que você raciocina. Agora, se você acha que está certo, continua. É o livre-arbítrio, é um alerta. Mas de quando você chegar do outro lado da vida, você não vai dizer que ninguém te avisou. O Senhor Jesus disse no capítulo 15, de hora em diante, vocês não podem dizer que não sabem. Porque Jesus veio e deixou o Evangelho provando, mostrando a verdade. Conhece a verdade que ela te liberta. Capítulo 6. O Consolador prometido por Jesus. Então disse o Senhor Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, abatido, descontrolado, desanimado, sem perspectiva de vida. O meu jugo é leve, meu fardo é suave, meu jugo é leve. Aprenda de mim, porque eu sou manso, sou humilde. A minha palavra é de vida eterna. Lembra, meu irmão. Você vai numa igreja, os irmãos garante que vai curar a sua enfermidade, vai aumentar a sua vida financeira. Ele faz por conta dele. Percebe, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. Neste mundo, todo mundo é oprimido, todo mundo tem problema, todo mundo que aqui é o mundo de prova e de expiação. O mundo é o nosso educandário. A felicidade é no outro mundo. O Senhor Jesus fala isso. Vós não sois daqui, sois lá de cima, como eu também não sou. Você compreende? Então Jesus não fala que vai curar as nossas enfermidades, vai resolver o nosso problema, vai carregar a nossa cruz, como a igreja disse, né? Então Jesus disse, eu vos aliviarei. Ele alivia, ele te ajuda.
porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele não está, percebe? Ele não está dizendo que ele vai tirar a cruz, vai tirar o sofrimento, as provas das nossas costas, não. A igreja fala assim, Jesus veio e carregou as nossas enfermidades, carregou a nossa cruz. Nós continuamos sofrendo e continuamos ficando enfermos. Porque Jesus não sabia disso? Jesus está mentindo? Quem mente é a igreja. O Senhor não prometeu que ia curar as nossas enfermidades, que ia carregar a nossa cruz. Ele disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. No mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. Eu venci, você também venceu. Percebe, meu irmão? Aquele diz que o jugo é suave, o fardo é leve e o jugo é suave. João, ele diz que ele nos prepara, ele não fala que nós vamos viver no mundo de paz, ele diz, no mundo tereis aflição, sereis perseguidos, caluniados pela igreja. A igreja nos persegue. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós procuramos andar na tua palavra. Nós somos odiados porque nós falamos isso. Porque nós falamos que Adão e Eva é uma mentira, não é o primeiro casal. Mas nós pedimos, explica para nós por que é. Onde está o erro do primeiro casal que Deus criou no sexto dia da criação para a igreja ter que criar um outro casal? A igreja não aceitou a carta magna do evangelho que Deus enviou a Moisés, criou a lei. Fora da igreja não há salvação, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e criou um Satanás, criou um capitão do mato, para obrigar o seu seguidor a seguir por medo, por terrorismo, por violência, não por amor. Porque o seguidor da igreja não segue por amor, não segue por medo do inferno que a igreja criou, o medo de Satanás. Deus é amor, meu irmão. Nada existe fora deste amor. Por isso, meu irmão, eu quero contar um caso para você. Me permita, eu vou falar um pouquinho da minha vida. Aos 8, 9 anos, a minha avó, que era católica, apostólica, romana, benzedeira, curandeira, ela passou o dom dela para mim. Levou para a igreja, eu fiz a primeira comunhão, até os 14, 15 anos eu segui a igreja, fui catecista, fazia tudo requisito. Tomava Eucaristia, confessava, pregava o catecismo, e tinha certeza que a Bíblia era um livro sagrado. Por isso que ela estava lá no altar em latim, e o leigo não podia, só o sacerdote poderia ler ela. Mas no dia que alguém da reforma pegou e me deu uma Bíblia, que eu perguntei por que isso acontecia, ele disse, toma a Bíblia e lê, você vai saber. E foi a primeira vez que eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deixei de ser católico. Porque o Deus que eu achava que era Deus, eu sou melhor do que ele. Porque é um Deus tirano, um Deus assassino, Deus mentiroso, um Deus que se arrepende, um Deus que não perdoa, não dá chance, que nos ameaça o tempo todo, mata. Deus que os 10 mandamentos dizem, não matará, ele manda matar criança, mulher grávida, idoso, doente, enfermo. Eu disse, eu sou melhor do que esse Deus, porque eu não piso num inseto. Eu não piso numa barata para matar ela. Eu não mato nada. Porque eu acho que ninguém tem direito de matar ninguém. A morte é natural. Bem, com alguns anos, 20 anos, 22, 23 anos, eu passei por uma experiência. Então eu lembrei do dom que agora me deu, comecei a estudar a Bíblia. Fiz curso em várias igrejas, estudei 2 anos de Adventista, estudei de Testemunho de Jeová, Igreja Batista, eu estudei umas 7 igrejas, porque a Batista tem bastante igreja e dão bons estudos, eu estudei. Eu estudei todas as religiões, os mormons, estudei
até livro de São Cipriano eu li, procurando conhecer a verdade. Acontece que eu me atrapalhei mais. Porque aí eu cheguei numa conclusão, que é o seguinte: toda a igreja diz que é verdade, que é dona da verdade. E toda usa a Bíblia, Deus, Jesus, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que uma não aceita o batismo da outra? Eu era católico, passei evangélico, eu tive que batizar de novo. Quando eu era pentecostal, eu passei por uma igreja chamada Congregação Cristã do Brasil, eu tive que batizar outra vez. Eles não aceitam o batismo. Se o batismo dado pelo Espírito Santo, por que eles não aceitam? É uma prova que eles mesmos não acreditam no batismo deles. Você compreende? Então aí, quando estava para chutar o pau da barraca, alguém disse para mim: olha, na minha terra nós temos um ditado: quando nós estamos com sede, a melhor coisa que temos é ir na fonte e beber a água do pote, na fonte. Por que você não pede a Jesus para ele mostrar para você? Eu fiz, né? Jesus, eu quero te seguir. Mas eu não encontro a igreja que segue o teu evangelho. Cada um é dono da verdade. Qual dela é a verdade? Aí então, eu fiz aquilo que eu sempre fiz desde criança: o desdobramento, a viagem astral, a emanação do Espírito. É você sair do corpo quando você dorme. Porque nós temos esse poder, nós podemos fazer isso, você pode, não é só eu não. Porque uma vez alguém disse: você é extraterrestre? Não, não sou, eu sou extraterrestre, nós somos extraterrestres. Só que tem uma coisa, todo mundo é. Todo mundo dorme e sai do corpo. Só você vai ser inconsciente quando você estudar, você praticar. Eu sempre fui consciente. Eu fui então levado para um plano espiritual. Tudo escuro, neutro. De repente surgiu uma pequena luz e veio, cresceu e abriu-se um portal. Jesus transfigurou, Jesus materializou na minha frente. A maior pessoa, não era Jesus não, era um irmão. Você pode pensar o que for, eu tenho certeza que era Jesus. E tem outra coisa, eu tive uma certeza lógica que eu sempre tive, porque a igreja teme pregar que Jesus é Deus. Só de Jesus ter manifestado para mim, eu ter visto ele falado comigo, é uma prova que ele não é Deus. Porque ele disse, foi ele que disse, não sou eu que disse, não é a doutrina espírita que disse. Está escrito 2 vezes, capítulo 8, capítulo 1, Jesus fala: nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém falou com ele. Como é que Jesus pode ser Deus se todo mundo falou com ele, todo mundo fala? Jesus apareceu, eu conversei com ele. Ele falou comigo, eu perguntei para ele qual é a igreja verdadeira. Eu não estava pedindo riqueza, eu não estava pedindo nada, eu só queria a verdade. Ele não disse: conhece a verdade que ela te liberta? Ele simplesmente disse para mim, esse capítulo que nós estamos estudando, capítulo 11 de Mateus e lê, versículos 28, 29 e 30. É esses 3 capítulos que eu acabei de passar para vocês. Então Jesus mostrou para mim, provou para mim que ele é a porta. A única porta das ovelhas. Quem entrar por outra porta é ladrão e salteador. Por isso que as igrejas mentem. A igreja, nós temos um sacerdote aí católico, eu não estou dizendo da qual igreja católica, estou falando do sacerdote. Aspas, entre aspas, esse padre católico, ele fala que a única igreja que Deus criou é a igreja católica. Que ela foi criada há 2000 anos lá em Roma. Você tem a Bíblia, você vai no 5º livro do Novo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos. Estuda o capítulo onde fala sobre a casa do caminho. É a única igreja que Jesus começou. Única igreja que Jesus começou. Não tem outra. Ele disse para Pedro: tu és Pedro e tu terás a pedra da igreja. O que aconteceu? Quando Jesus
voltou para o plano espiritual, João e Pedro tentou seguir a igreja. Eles foram expulsos da igreja por causa do nome de Jesus, porque Jesus já tinha profetizado: vocês serão expulsos da igreja por causa do meu nome. Pedro, João e os apóstolos seguiram. Então, Lucas escreve que essa igreja chamava Casa do Caminho. Tinha um tempo que eles tinham mais de 3.500 almas, seguidores. Eles eram batizados, presta bem atenção, meu irmão evangélico, meu irmão católico. Você duvida de mim? Abra Atos dos Apóstolos e leia. Você vai perceber quem é que está mentindo, se é eu ou se é eles. Lá está escrito: todos eram batizados em nome de Jesus. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, que foi criado pela igreja. A trindade da igreja foi criada no ano 240, no concílio de Laodiceia, pelo Papa e o Constantino. Eles não são Deus. Quem é o homem para mudar o ensinamento do universo, do universal? Você compreende, minha irmã? Outra coisa, o que eles faziam? Eles pregavam o evangelho durante o dia à noite, reuniam na casa de Pedro, que era na Galileia, na praia da Galileia. Não era em Roma e nem em Jerusalém. Na casa de Pedro. Eles comentavam o trabalho, a evangelização que eles fizeram durante o dia. Então, eles tinham os pergaminhos, ele não tinha a Bíblia, mas tinha o Evangelho dentro de si. O próprio Jesus estava ali passando para ele. Você compreende? Lá, eles pregavam o Evangelho. Não pregavam o catecismo. Não pregavam que o único lugar de servir a Deus é na Eucaristia ou na igreja. Fora da igreja não há salvação, não. Por que Jesus começou? É o que nós fazemos. Nós ensinamos a pregar o Evangelho no lar. Você tem que escolher um dia, convidar a sua família, não pode obrigar ninguém, todo mundo é livre, espontâneo. Se não faz, faça sozinho, mas faça. Leia um trecho do Evangelho, faz oração, leia um trecho do Evangelho, comenta em voz alta, mesmo que você esteja só. Porque você nunca vai estar sozinho. Você está sempre cercado, como disse nosso irmão Paulo, de testemunho. Você compreende? Então você percebe, quando Jesus materializou para mim, ele não mandou eu seguir a igreja. Ele não mandou eu seguir uma casa espírita, seguir uma igreja evangélica ou igreja católica, que eu era católico. Ele não mandou eu seguir. Ele disse que a verdade é essa. É ele é a porta. Outra porta é de ladrão e salteador. Eu sou, percebe, né? A igreja não percebeu isso ainda. Os pastores se sentem orgulhosos, sentem mal quando alguém não chama ele de pastor. Alguém fala assim: o meu pastor. O que diz a palavra, irmão? Você que fica pregando o Velho Testamento, vai lá no Salmo 23, o que diz o primeiro capítulo do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O pastor da tua igreja é teu Senhor? Ou você não aceita Jesus como teu Senhor? Ou é igual aquele bispo que disse que na igreja dele, Jesus é o Senhor, mas na placa, só na placa, na igreja não. Na igreja quem é o Senhor é Ele. E eles pregam o Velho Testamento, porque o Velho Testamento entra dinheiro. Você compreende? Agora, o Novo Testamento, não. É oferta alçada, você dá o que você sente. No Novo Testamento, fora da caridade não há salvação. Aquilo que nós pedimos, se você sente de fazer uma doação para nós, que Jesus te abençoe. Mas se você não sente, não precisa dar. Se nós não conseguirmos, nós trabalhamos para construir. Se nós não conseguirmos, tudo bem. Nós fizemos a nossa parte. Se alguma coisa não dá certo, é porque é vontade dele. Ele é o Senhor. Ele sabe de todas as coisas.
O nosso mundo não é aqui. O nosso mundo, o mundo feliz, é onde não tem igreja e nem política. Por isso que o mundo maior é o mundo feliz, porque não existe política e nem igreja lá, nem religião. Porque onde é que tivesse esses dois, por isso que Jesus disse, eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo, da igreja e da política. Aprenda a desligar, aceita Jesus realmente, estuda o Evangelho segundo João. Nós falamos sobre Satanás, pessoas ironizam. Meu irmão, responda para nós, por que é que os 3 apóstolos que não estiveram no batismo, 2 deles nem conheceram Jesus, nem viveu no tempo de Jesus, falou dos 40 dias, 40 noites que Jesus esteve no deserto. Por que que João, que esteve desde o primeiro dia até a crucificação com Jesus, ele, o único que estava no batismo era João, ele não fala dessa passagem. Porque a igreja quer dar, porque o poder de Satanás quem dá é a igreja. Ele não tem poder nenhum, foi criado pela igreja. Então é isso que nós perguntamos. Nós explicamos para você, explica por quê. 3 vezes no Evangelho, Deus fala do céu, a voz do céu fala quando Jesus está pregando, eis aí o meu filho, dá ouvido a eles. E a igreja tenta, fica pregando o tempo todo que Jesus é Deus. Qual é a vantagem? Você acha que você vai para o céu só você pregar que Jesus é Deus? Jesus não precisa da tua glória, da glória de ninguém. Jesus já veio glorificado desde que a terra começou. Você compreende, meu irmão? Em vez de você preocupar com a volta de Jesus, você se deve preocupar com você. Se realmente Jesus voltar, você está preparado para ir com ele? Você está nas trevas, você tem preconceito. Jesus disse que quem tem preconceito está nas trevas. Você acha que quem é treva vai entrar no céu, na luz? Não pode. Luz. As trevas é a ausência da luz. Agora, leia o último capítulo do livro Apocalipse, quando Jesus mostra para João aquela multidão tanto quanto a areia da praia. Por que ele está ali? João perguntou, por quê? Porque eles obedeceram o Evangelho. Meu irmão sacerdote, padre, você que fica pregando que a verdade é o catecismo, é o caritismo, por favor, meu irmão, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Leia lá em latim, que você sabe, leia em português. Jesus fala declarado, porque eles obedeceram o Evangelho. Eles não obedeceram a igreja, porque a igreja, mesmo que seja, ela foi fundada há 2000 anos. E o mundo só tem 2000 anos, meu irmão. E os nossos irmãos, desde do primeiro casal, eles vão para o inferno porque não tinha igreja? Hein? Convidamos a vamos estudar o Evangelho de Jesus, sem separação. Um dia nós vamos ter a nossa casa. Vamos nos unir, fazer congresso. Vamos sentar católico, espírita, umbandista, candomblessista, chitoísmo, toda a igreja. Vamos conversar, vamos ajudar a achar uma saída para unir, porque orando, unido, nós venceremos. Separado, seremos derrotados. Meu irmão, Dr. Bezerra de Menezes, um médico dos pobres, ele declara, unido nós venceremos, separados seremos derrotados. O Senhor Jesus veio para corrigir a igreja, para voltar a seguir a lei de Deus, não a lei de Moisés, que é o contrário da lei de Deus. Os ensinamentos da igreja é o contrário dos ensinamentos do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, Senhor eterno Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos para o planeta Terra essa semente. É o que nós temos de melhor. Senhor, nós procuramos fazer o melhor. Porque nós sabemos a responsabilidade. Porque a igreja, o homem, até hoje
não aceitou o Senhor como Deus único e verdadeiro. Senhor Jesus, as religiões, a igreja nunca aceitou o Senhor como verdadeiro Senhor. Ele está sempre questionando como os fariseus faziam com ele nos dias que ele estava entre nós. A igreja continua fazendo a mesma coisa, questionando. Lembra, meu irmão, da segunda profecia, porque primeiro profetizou João, depois profetizou Jesus. Que os religiosos são cegos, condutores de cego, ambos cairão no buraco. Porque ela é a planta que o Pai não plantou. Você, meu irmão, que tem a idolatria pelo pastor da igreja, lembra, ele é lobo vestido de ovelha. Palavra de Jesus, capítulo 10 do Evangelho de João. Por favor, leia novamente. Não é nós que estamos falando isso, não. Senhor Jesus nos dá sabedoria, nos dá entendimento para entender a sua palavra. Para que possamos unir, Senhor, porque unidos nós venceremos. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade. Como disse, sou Francisco Pedro, sou um administrador desse grupo. Convido a você, entre em contato conosco através do WhatsApp. Ou questiona aí, faça um comentário no Facebook. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Obrigado.